boa noite. Boa noite. 6 dias sem a PM no Espírito Santo. Com o repúdio maciço da população e 2.000 homens do Exército e da Força Nacional em ação, policiais militares manifestam divergência em relação ao movimento grevista. Olha o que está acontecendo na rua! Vamos dar uma parcela de contribuição! Vamos começar aqui! Vamos voltar para a rua! E delegacias começam a receber objetos roubados nos saques. A Polícia Federal vê indícios de pagamento de propina ao governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. E participação no esquema chefiado pelo ex-Sérgio Cabral. A Comissão de Constituição e Justiça confirma Edson Lobão como presidente. O senador do PMDB e mais 9 integrantes são investigados na Lava Jato. A Justiça suspende pela segunda vez a nomeação de Moreira Franco para o Ministério. A reforma do ensino médio vai para a sanção presidencial. E você vai saber como usar o fundo de garantia para abater prestações atrasadas da casa própria. O Jornal Nacional está começando. Há mais de 6 horas, uma reunião entre representantes do governo do Espírito Santo e de parentes dos policiais militares tenta um acordo para o término da paralisação dos PMs. É o 6º dia sem polícia militar nas ruas do estado. Com a presença dos homens do Exército e da Força Nacional de Segurança, algumas lojas voltaram a abrir. A gente ficou 3 dias, fechado. E a gente está tentando retornar hoje, mas também está um pouco difícil, né? A gente não está abrindo loja, gente, para ter venda, para ter números. A gente está mostrando a cara que hoje, mesmo não tendo venda, é importante abrir as portas da loja para eles não se achar que estão no comando de tudo. Mas esses lojistas ainda são minoria. Centro de Vitória, Avenida Princesa Isabel. É uma das mais movimentadas da cidade. Numa quinta-feira, em uma situação normal, quase todo o comércio aqui estaria aberto. Mas hoje, olha só, lojas fechadas. Não tem ninguém no ponto de ônibus. É difícil encontrar pessoas andando aqui, nessa que é uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Ali tem uma senhora tentando pegar um táxi. Vamos tentar falar com ela. A senhora já está indo embora? Já, estou indo embora. Por quê? Ficar na rua como? Com essa insegurança toda que está tendo. Não tem como ficar na rua. A senhora tem medo? Oh! Já viu a cidade tão vazia assim? Nunca, nunca. A violência continua parando os serviços essenciais, como o transporte público. Hoje cedo, alguns ônibus começaram a circular, mas logo depois voltaram para as garagens. 4 elementos ali parou os carros, disse que se rodar vai dar tiro. Aí o sindicato resolveu parar os carros, porque nós temos que ter a segurança do rodoviário. Aí fica ruim pra gente, né? Porque nós queremos sair de casa para ir trabalhar e infelizmente não consegue, né? O presidente do Sindicato dos Rodoviários da cidade de Guarapari foi assassinado hoje de manhã com 2 tiros. 3 policiais militares foram baleados no estado. Homens do Exército e da Força Nacional continuam chegando ao Espírito Santo. Até tanques de guerra circulam pelas ruas. Na cidade de Vila Velha, é a Guarda Municipal que está fazendo patrulhamento à noite. A Guarda de Vila Velha presente nas ruas. Qualquer atitude suspeita, nos comunique imediatamente. E eles estão sendo recebidos com aplausos. Mas alguns tiroteios foram registrados na Grande Vitória. A gente toda hora que vem para sair para trabalhar, a gente encontra com um cadáver na rua, a gente encontra com troca de tiro, a gente já não aguenta mais isso. Hoje à tarde, a Guarda Municipal de Vitória perseguiu um carro roubado na praia de Camburi e foi uma sucessão de acidentes. Primeiro, um veículo saiu da pista e parou em cima do calçadão da praia. Mais à frente, os bandidos fugiram correndo. Os guardas municipais foram atrás. Os bandidos estavam nesta caminhonete. Na fuga, eles bateram em mais 3 carros, mas acabaram presos. No sul do estado, bateu o arrependimento. Muita gente que participou de saques na cidade de Cachoeiro agora está procurando a delegacia para devolver os produtos roubados. Tem tanquinho, freezer, bebedouro. A gente não imaginava que pessoas, inclusive, que não é dada a vida do crime, infelizmente se envolveram nessa situação. Procurem a polícia e façam a restituição desses objetos voluntariamente, que com certeza será beneficiada aí, nos termos da lei. A pressão da população pelo fim dessa paralisação dos PMs aumentou também dentro dos quartéis. No Departamento Médico Legal em Vitória, o movimento só aumenta. De acordo com o Sindicato da Polícia Civil, já são 101 mortes desde que os PMs deixaram as ruas.
Como explicar tantos assassinatos? O governo afirma que está investigando, mas por enquanto não confirma o número de mortes e nem fala sobre prisões. Mais homens da Força Nacional e do Exército chegaram ao estado. Não é fácil eliminar o medo. Ontem eu fui fazer caminhada, voltei. Eu não aguento mais ficar dentro de casa. O que está acontecendo em nosso país? Essas mulheres não têm noção. Não tem noção. O que é isso? A gente pensa, acorda de manhã, pensa que os ônibus vão rodar, pensa que vai voltar ao normal e nada. O acampamento das mulheres dos PMs na porta dos batalhões chegou ao 6º dia. A desobediência dos policiais militares que não vão para as ruas provoca a reação de comandantes. Neste vídeo, no batalhão de Cachoeiro de Itapemirim, sul do estado, o chefe da tropa faz um apelo para os militares. Não é hora de desunião, meu irmão! Não é hora de Major brigar com o capitão! Não é hora de o capitão brigar com o soldado! A gente já falou o que tinha que falar! A sociedade sentiu a nossa falta! Meu Deus! Olha o que está acontecendo na rua! Vamos dar uma parcela de contribuição! Vamos começar aqui! Vamos voltar para a rua! Se não atender, a gente vai parar de novo! Na madrugada de hoje, 5 disparos foram feitos contra a sede da Rede Gazeta, afiliada da Globo em Vitória. A câmera de segurança registrou o momento em que um carro passa pela rua em frente ao prédio da emissora. Uma pessoa no banco do carona deu os tiros. A ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ANER, a Associação Nacional de Editores de Revistas, e a ANJ, a Associação Nacional de Jornais, divulgaram uma nota de repúdio ao ataque. No texto, as associações condenam com veemência a agressão à liberdade de imprensa e pedem às autoridades a rigorosa apuração dos fatos. O governo reafirmou que tudo vai ser investigado e que os responsáveis vão ser punidos. E hoje foi mais um dia de conversa com os parentes e amigos dos PMs que ocupam a entrada dos quartéis. Uma comissão permanente com autoridades do governo foi criada para negociar. As mulheres que lideram o movimento querem o reajuste dos salários e insistem na anistia total dos militares. Essa conversa acontece neste prédio do governo e já dura mais de 6 horas. Reunião a portas fechadas e ainda sem definição. Um protesto contra a privatização da Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro terminou em confusão. Mascarados entraram em confronto com a Polícia Militar em frente à Assembleia Legislativa. Os policiais usaram bombas de gás lacrimogêneo e dispararam balas de borracha. Houve ataque a lojas e agências bancárias. O confronto deixou feridos manifestantes e PMs. A Polícia Federal encontrou anotações com indícios de que o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, tenha recebido propina do grupo chefiado pelo ex-governador Sérgio Cabral. A reportagem é de Mohamed Saig e Ari Peixoto. O ofício foi encaminhado hoje pela Polícia Federal ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal responsável pela Lava Jato no Rio. O documento analisa parte do material apreendido na casa de Luiz Carlos Bezerra, apontado como um dos principais operadores financeiros da organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral. Os investigadores encontraram anotações de distribuição de valores das propinas que teriam sido recebidas por Sérgio Cabral e também identificam como recebedor de valores o governador Luiz Fernando Pezão. Os escritos, segundo o relatório da Polícia Federal, podem servir de provas para vincular o governador ao possível esquema de recebimento de propinas. Esses escritos citados no relatório são anotações de contabilidade feitas à mão. Segundo a Polícia Federal, nesta anotação, há uma possível referência à propina de R$ 140 mil paga a Pezão no dia 20, sem menções ao mês e ao ano. Ao lado do valor, os investigadores destacaram a palavra pé. Em outro trecho, o relatório cita outra possível referência à propina de R$ 140 mil a ser paga a Pezão.
Numa terceira anotação, os investigadores mencionam uma possível confirmação de propina no mesmo valor. Essa outra, de acordo com a Polícia Federal, seria uma provável confirmação de repasse de propina no valor de R$50 mil a Pezão no dia 2 de dezembro. Os investigadores não especificam o ano. O juiz Marcelo Bretas já encaminhou o relatório ao Ministério Público Federal, que vai analisar o documento e decidir se pede outras informações. Depois, como o governador Luiz Fernando Pezão tem foro privilegiado, o relatório deverá ser enviado ao Superior Tribunal de Justiça. Luiz Fernando Pezão declarou que continua à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos e que processos anteriores da Polícia Federal sobre as contas foram arquivados. Luiz Carlos Bezerra está preso em Bangu. O advogado dele não quis se manifestar. As relações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com a construtora OAS vão ser investigadas pelo Ministério Público Federal. Na Lava Jato, a Polícia Federal encontrou indícios de corrupção. Apagadas e depois recuperadas pela Polícia Federal, as mensagens do celular do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, revelam a relação entre ele e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas. Segundo a investigação, os dois eram tão próximos que o deputado chegou a procurar Pinheiro para prestar solidariedade quando o nome do empresário começou a aparecer nas investigações da Lava Jato. Para a Polícia Federal, o relacionamento ultrapassava o ambiente político, com Maia atuando como representante da OAS na Câmara. Em 2013, por exemplo, Maia presidia a Comissão de Viação e Transportes. Segundo o relatório, o deputado fez requerimentos ao Tribunal de Contas da União e ao governo, questionando as regras para a concessão de aeroportos, que estavam impedindo a OAS de participar da disputa. Em mensagem enviada no dia 24 de setembro de 2013, Rodrigo Maia informa Léo Pinheiro: recebi resposta do governo de requerimento dos motivos da restrição à participação dos consórcios na licitação de Galeão e Confins. Fiz há 30 dias. Léo pede: você me manda? E Maia responde: sim, já envio. Já em 2014, o deputado apresentou emenda a uma medida provisória sobre aviação regional. O texto de Maia tentava garantir regras iguais para aeroportos privados e públicos, o que também beneficiaria a OAS, segundo investigadores. Nos dois casos, o esforço de Maia não surtiu efeito. A contrapartida, segundo a Polícia Federal, veio na forma de doações, que somaram R$1 milhão para a campanha de 2014 ao Senado de César Maia, pai do deputado e atual vereador no Rio. Em uma mensagem enviada por Rodrigo Maia a Léo Pinheiro no dia 17 de setembro de 2014, o deputado pergunta: a doação de 250 vai entrar? No dia seguinte, a OAS faz duas doações que somam R$250 mil para a campanha de César Maia. Hoje, Rodrigo Maia disse que sua atuação no Congresso não tem a ver com as doações de campanha. É um resultado absurdo, é um resultado que não tem nenhuma relação com a realidade. O inquérito trata de tentar gerar um vínculo de uma emenda que eu apresentei numa medida provisória a uma doação de campanha e no final ela faz inclusive um relato genérico, que não é o correto. Quero deixar claro aqui que em nenhum momento, nem com a OAS, nem com empresa nenhuma, eu nunca apresentei nenhuma emenda, nenhum projeto que tivesse vinculação com nada. O Ministério Público Federal vai decidir se denuncia ou não o deputado Rodrigo Maia. A OAS afirmou que não vai se manifestar. César Maia disse que está fora do Rio por problemas de família e que não acompanhou as notícias. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro por videoconferência como testemunha de defesa de Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula. Okamoto e o ex-presidente Lula são réus na ação da Lava Jato que investiga a propriedade de um triplex no Guarujá, além de supostos pagamentos irregulares da empreiteira OAS para transporte e manutenção do acervo presidencial de Lula. Questionado pela defesa de Okamoto sobre se sabia da existência de um cartel na Petrobras durante o governo dele, Fernando Henrique disse que não, mas afirmou também que pode ter havido e que o presidente da República não tem como saber de tudo o que acontece. Fernando Henrique também disse que, por lei, a responsabilidade do acervo presidencial é de quem deixa o cargo e que recebeu doações para manter o Instituto FHC.
A defesa do ex-presidente Lula afirmou que os depoimentos de hoje, entre eles o de Fernando Henrique Cardoso, mostram que a denúncia não passa de ficção. A defesa de Paulo Okamoto disse que o depoimento de Fernando Henrique Cardoso mostrou a necessidade de financiamentos privados para a manutenção de um acervo. O Instituto Lula afirmou que as testemunhas ouvidas hoje provam que os réus sempre agiram dentro da lei. 10 dos 13 senadores investigados na Lava Jato integram a Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da comissão, Edson Lobão, do PMDB, é um deles. A comissão vai sabatinar Alexandre de Moraes, que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. Já estava tudo acertado com os senadores da comissão. Aí foi só confirmar. Edson Lobão, do PMDB, foi formalmente eleito presidente com o apoio de lideranças do partido. O ex-presidente, José Sarney, o líder do PMDB, Renan Calheiros, e o líder do governo no Congresso, Romero Jucá. Teve um único voto contrário na comissão, o do senador Randolfo Rodrigues, da Rede. A Comissão de Constituição e Justiça é a mais importante do Senado. Além da análise de nomes indicados para o Supremo, também vai sabatinar o próximo indicado para a Procuradoria-Geral da República. E os pedidos de cassação de mandatos de senadores também são analisados pela comissão, que precisa dizer se os processos seguiram ou não a lei. Dos 13 senadores investigados na Lava Jato, 10 estão na comissão. 5 são titulares, entre eles o presidente Edson Lobão, investigado em 2 inquéritos, e 5 suplentes. Randolfo Rodrigues criticou essas indicações. O que nós estamos vendo é um sistema de proteção da classe política. E indicar alguns destes para a CCJ tem claramente essa intenção. O professor de Direito Constitucional, Daniel Sarmento, considera que o senador Edson Lobão não poderia ter sido eleito presidente. Me parece que alguém que tem direto interesse na atuação dessas autoridades não poderia ter um papel decisivo no processo de aprovação desses nomes. Também foi escolhido o relator da indicação de Alexandre de Moraes, outro PMDBista, o senador Eduardo Braga. O relatório dele deve ser lido na próxima quarta-feira. Os senadores vão ter uma semana para analisá-lo. Se não houver nenhum imprevisto, a sabatina vai ser no dia 22. Na sequência, a indicação de Moraes precisa ser votada no plenário. Para ser aprovada, são necessários, no mínimo, 41 votos. Aprovado, ele é nomeado pelo presidente Michel Temer e o Supremo marca a data da posse. Alexandre de Moraes voltou hoje ao Senado. Passou amanhã conversando com parlamentares. Até para que possa eventualmente dirimir qualquer dúvida deles em relação aos meus pensamentos, em relação à minha experiência profissional, para que nós possamos chegar no dia da sabatina com tudo já absolutamente esclarecido. Todos os senadores investigados na Lava Jato negam envolvimento com irregularidades. Deputados do PSOL e do PT entraram hoje na Procuradoria-Geral da República com representação contra o presidente Michel Temer pela indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Eles argumentam que houve desvio de finalidade na indicação, porque, se for aprovado pelos senadores, ele vai ocupar o posto de revisor dos processos da Lava Jato. E esses processos envolvem integrantes de partidos que apoiam o governo. Em menos de 24 horas, a posse de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência foi suspensa, validada e depois suspensa de novo. Agora a decisão está nas mãos do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. A guerra de liminares começou 5 dias depois da posse. Primeiro, a Justiça Federal em Brasília suspendeu a nomeação ontem, no fim do dia. A Advocacia Geral da União conseguiu derrubar a liminar hoje pela manhã. Horas depois, uma nova decisão voltou a suspender a nomeação de Moreira. A juíza Regina Celi Formizano, da 6ª Vara Federal do Rio, também entendeu que a finalidade da nomeação era dar foro privilegiado a Moreira, citado por delatores da Odebrecht na Lava Jato. A AGU entrou com um novo recurso. Moreira Franco foi orientado a permanecer em casa, não despachou no gabinete no Planalto. A palavra final sobre a nomeação dele será dada pelo Supremo Tribunal Federal. O relator, ministro Celso de Mello, disse que será amanhã. O ministro-chefe da Casa Civil nega que o governo esteja constrangido.
para nós do governo, não há constrangimento nenhum, nós temos conhecimento daquilo que foi feito, nós temos conhecimento em que circunstâncias foi feito, não temos temor nenhum. Enquanto tenta driblar o desgaste com a nomeação do amigo Moreira, Michel Temer está sendo aconselhado a tomar mais cuidado na escolha do novo ministro da Justiça. O nome do jurista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira está perdendo força. Ele é crítico da Lava Jato. E no auge da crise de segurança pública, o presidente tem ouvido muitas sugestões, mas é o apelo do PMDB da Câmara que está ganhando força. Além de Osmar Serralho, o deputado de primeiro mandato por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, começa a ter chance. Advogado criminalista, foi vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça e tem laços com o PSDB de Aécio Neves. Agora há pouco, a Justiça Federal do Amapá deu mais uma liminar, suspendendo a posse de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O juiz Anselmo Gonçalves da Silva também considerou que a nomeação tinha o objetivo de dar foro privilegiado a ele. A seguir, o que prevê a proposta de reforma da Previdência? O fôlego novo para quem atrasou o pagamento da casa própria. Uma comissão especial da Câmara dos Deputados começou a analisar hoje a proposta de reforma da Previdência, que estabelece idade mínima para aposentadoria. Deputados governistas ficaram com os dois principais cargos da comissão. Carlos Marum, do PMDB, levou a presidência. Ele ficou conhecido como um dos principais defensores do deputado cassado Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba, na Lava Jato. Em seguida, Marum indicou Arthur Maia, do PPS, para ser o relator. Maia é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. A comissão vai analisar a proposta enviada pelo governo no fim do ano passado. Pela proposta, homens e mulheres só poderão pedir aposentadoria com a mesma idade, 65 anos, e o tempo mínimo de contribuição será de 25. Para as mulheres que já passaram dos 45 e homens dos 50, vai haver uma regra de transição. Essas pessoas terão que trabalhar mais um tempo adicional, um pedágio, que vai equivaler à metade do tempo que faltaria pelas regras atuais para se aposentar. O benefício para quem está na regra de transição terá o mesmo cálculo para quem está nas regras gerais. O benefício será calculado em 51% da média dos salários de contribuição, acrescido de 1 ponto percentual para cada ano de contribuição adicional. Assim, aos 65 anos e com 25 anos de contribuição, o valor do benefício será de 76% da média de todas as contribuições. Aposentadoria integral só com 49 anos de contribuição. A oposição criticou a proposta. Nós viemos para essa comissão com a convicção de que vai ser uma luta muito dura. Mostrar experiências de outros países em que os direitos foram preservados e as contas equilibradas. O relator defendeu a reforma. A reforma da Previdência é vista por mim como uma necessidade para esse país. Todos os cálculos autuariais que são apresentados indicam que, se nada for feito, nós teremos a falência da Previdência Social. Carlos Marum disse que o trabalho na comissão será concluído em, no máximo, 3 meses. Ele acredita que a proposta da reforma da Previdência será votada aqui no fim de abril ou no início de maio. Depois, a proposta segue para a votação no plenário da Câmara. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito contra Arthur Maia. O Supremo ainda não se manifestou. A comissão de deputados que vai analisar a proposta de mini-reforma trabalhista foi instalada hoje na Câmara. A legislação atual é da década de 1940. O deputado Daniel Vilela, do PMDB, vai presidir a comissão. Rogério Marinho, do PSDB, será o relator. Os nomes foram escolhidos por um acordo entre os partidos. Pela proposta de reforma encaminhada pelo governo, as negociações coletivas dos trabalhadores com as empresas, por meio dos sindicatos, passam a prevalecer sobre a legislação. Com isso, acordos fechados pelas categorias terão peso legal. As férias poderão ser parceladas em até 3 períodos. Os trabalhadores terão direito à participação nos lucros e resultados da empresa e a formar um banco de horas.
E os contratos temporários de trabalho poderão passar dos atuais 90 dias para 120, prorrogáveis por mais 120 dias. O trabalhador temporário deverá receber salário equivalente ao dos empregados da mesma categoria. O projeto mantém a jornada padrão de trabalho de 44 horas semanais, com a possibilidade de pagamento de mais 4 horas extras, podendo chegar a 48 horas por semana. A oposição defende que a proposta seja discutida sem pressa. O governo está com muita pressa e nós precisamos analisar essa matéria com calma, com cautela. O que nós queremos é aperfeiçoar a nossa legislação, mas mantendo o sagrado direito do trabalhador brasileiro. O relator Rogério Marinho disse que vai apresentar o plano de trabalho na próxima terça-feira. Ele e o presidente da comissão defenderam a necessidade de modernizar as leis trabalhistas e prometeram um amplo debate. O mais importante é fazer um debate de mérito dessa questão, sem deixar de ouvir todos os atores envolvidos nesse processo, que possam participar e se manifestar, mas dando a celeridade necessária que o Brasil precisa. O Conselho Curador do Fundo de Garantia aprovou uma medida que dá fôlego para quem atrasou o financiamento da casa própria. Olhar para o horizonte, pensar no futuro, para muita gente está difícil, porque o presente anda muito complicado. A crise econômica pela qual o Brasil passa pegou muitas famílias endividadas. Mas, no meio de tantos problemas, uma boa notícia para quem tem um imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação. O Conselho Curador do Fundo de Garantia decidiu aumentar o prazo para o uso do FGTS para abater prestações em atraso. Antes, só quem tinha até 3 prestações atrasadas podia usar o dinheiro do Fundo de Garantia para quitar a dívida. Agora, o FGTS pode ser usado para pagar até 12 parcelas em atraso. A medida é temporária e vai só até dezembro deste ano. O governo abre para esses trabalhadores endividados e que estão correndo o risco de perder a sua moradia, eles possam utilizar do dinheiro da poupança do Fundo de Garantia para colocar em dia suas prestações e regularizarem a sua situação com o sistema financeiro habitacional. O Sindicato da Habitação de São Paulo calcula que cerca de 50 mil contratos possam ser regularizados e que as últimas medidas de flexibilização de acesso ao dinheiro do Fundo de Garantia são muito bem-vindas, especialmente no momento de crise. Uma medida isolada como essa não vai trazer todo o benefício esperado, mas o conjunto delas é que vai trazer sim o que a gente precisa para o nosso país, que é o restabelecimento da confiança e da capacidade de gerar emprego no Brasil. Emprego foi o que faltou para Evelyn e o marido dela. 14 prestações ficaram para trás e o banco só não tomou o imóvel porque o caso foi parar na justiça. Você vai quitar 12 e aí as outras 2 você vai negociar? Isso, aí eu vou negociar com o banco. E agora, pelo visto, você vai continuar por muito tempo no seu apartamento? Sim, para sempre vai ser. O imóvel é querido. A seguir tem a previsão do tempo. E o que muda com a reforma do ensino médio? O Senado aprovou ontem à noite a medida provisória da reforma do ensino médio. As mudanças atingem os alunos de escolas públicas e particulares. Esse é o terceiro dia de aula dessa turma que acabou de entrar no ensino médio. Nos próximos 3 anos, eles terão que decidir qual caminho pretendem seguir rumo à universidade. Alguns já têm uma ideia do que não gostariam de estudar. Aquelas fórmulas grandonas de matemática a gente não vai usar. Eu seria melhor numa área de exatas. Eu sou melhor em exatas do que humanas. Mas nem todo mundo sabe para onde quer ir. Indecisão é comum nessa fase da vida. Eu falei de humanas, mas eu falei de odontologia também, então eu posso mudar para biológicas. Ninguém sabe direito o que quer fazer nessa idade. A ideia é que o aluno possa escolher, a partir do 2º ano, o que mais lhe interessa. A reforma dos 3 anos do ensino médio será assim: 60% da carga horária das aulas serão conteúdo comum obrigatório, como português, matemática, inglês e também artes, educação física, filosofia e sociologia. O conteúdo dessas disciplinas obrigatórias será definido pela Base Nacional Curricular Comum, ainda em debate.
Os outros 40% da grade curricular serão definidos de acordo com a proposta das escolas, que vão oferecer disciplinas de pelo menos uma área, entre linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional. A medida também amplia progressivamente a carga horária anual do ensino médio, de 800 horas para 1.400 horas, e em 5 anos, todo o ensino médio terá que ter, no mínimo, 1.000 horas anuais. A medida provisória da reforma do ensino médio, aprovada ontem à noite pelo Senado, quer deixar a escola mais atraente, melhorar o desempenho do aluno e reduzir o abandono. A medida ainda vai passar pela sanção do presidente. Apesar da publicação da medida provisória estar prevista para setembro, as mudanças ainda não têm data para entrar em vigor. Para o membro do Conselho Educacional da Educação, a reforma traz desafios. Ela tem como muito positiva a ideia da flexibilização, permitindo que opções dos jovens sejam exercidas na sua escolha dos seus trajetos para concluir o ensino médio. Mas temos que tomar cuidado para que essa flexibilização não se transforme num empobrecimento, numa diminuição dos direitos de aprendizagem do jovem brasileiro. Isso seria muito ruim para o Brasil. Nós temos que fazer a educação à altura não apenas dele, do jovem, da juventude, mas do nosso país. A nossa página na internet, na nossa página, tem outras informações sobre a reforma do ensino médio. g1.com.br/JN. Agora é hora de ver a previsão do tempo. A gente vai ao vivo a São Paulo. Maju Coutinho tem alertas para a gente. Boa noite, Maju. Oi, Bonner. Boa noite para você, para a Renata e para todos. Olha, alerta vermelho e alerta amarelo, olha assim, em algumas áreas do país. Sinal vermelho entre parte do Tocantins, aqui, olha, parte do Tocantins, do Pará, do Maranhão, Piauí e da Bahia. Nesses municípios aqui, Araguaína, no Tocantins, Balsas, lá no Maranhão, Bom Jesus, no Piauí e Xique-Xique, na Bahia. Muita chuva, chuva volumosa aí. Agora a gente vai para o alerta amarelo. Ele vale para áreas do sul, como a região de Uruguaiana, Chapecó, Santa Maria e Foz do Iguaçu. Risco de chuva moderada com raios. Aquela chuva lá do alerta vermelho, entre parte do norte e do nordeste, tem a ver com os ventos que sopram do mar e fazem esse caminho aqui, ó. Eles entram pelo litoral, avançam pela Amazônia, onde eles sugam a umidade e o calor da região e formam um corredor de nebulosidade que provoca bastante chuva. E dá só uma espiada no azulão, aliás, no roxo aqui, que cobre o centro-norte do país. Essa chuva aqui é nos próximos 6 dias por causa da circulação dos ventos. A gente vai aguardar essa chuva aí. Amanhã, parte do sul do país vai estar aqui sob a influência desse sistema, aquele Bzinho que levanta o ar e com isso surgem as nuvens de chuva. Ele vai atuar principalmente no oeste do Rio Grande do Sul, pode chover a qualquer hora nessa área e aqui na área verde claro, chuva no período da tarde. Tempo firme em parte do nordeste do Rio Grande do Sul, aqui no leste catarinense, em grande parte do Paraná. Sol o dia inteirinho também entre o sul e o oeste de São Paulo, pedacinho do Triângulo Mineiro, do sul de Goiás, no leste aqui de Campo Grande, não, de Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, lá no norte do Amazonas e em Roraima, sol o dia todinho nessas áreas, Bonner. Vamos ver então como é que ficam as temperaturas com chuva e com sol amanhã no Brasil, Maju. Eu começo com as temperaturas onde vai ter sol o dia inteiro. Olha aqui, Florianópolis 30 graus de máxima, Campo Grande 34, mesma situação de Boa Vista. Agora, algumas capitais que podem ver a chuva logo cedo. 29 graus lá em Palmas, em Teresina 31 graus, mesma situação de Vitória, só que em Vitória essa chuva deve ser mais isolada. 29 graus aqui em São Paulo, 33 em Porto Alegre e 35 aí no Rio de Janeiro, Bonner. E é o seguinte, em Porto Alegre tem mais chance de chover do que em São Paulo e no Rio, onde as pancadas devem ser bem isoladas mesmo. Aquelas que caem num bairro, não caem no outro, para ninguém reclamar depois. Os cariocas já estão habituados a essa situação, né, Maria Júlia? Os paulistanos também. Boa noite para você, até amanhã. Tchau, até amanhã. Renata. Ainda falando de clima e tempo, uma nevasca atingiu o nordeste dos Estados Unidos. 3.200 voos foram cancelados e as escolas ficaram fechadas. Nova York, Boston e Filadélfia estão entre as cidades mais afetadas. A seguir,
Brasileiros avançam na Libertadores. O governo da Rússia é acusado de envenenar mais um opositor. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, atendeu agora à noite ao pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e autorizou a abertura de inquérito contra os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá e também contra o ex-senador e ex-presidente da República, José Sarney. Todos são do PMDB. O inquérito atinge ainda o ex-diretor da Transpetro, Sérgio Machado. Eles são suspeitos de tentar atrapalhar a Operação Lava Jato. Os políticos aparecem na delação premiada de Sérgio Machado, que gravou conversas com parlamentares. Esse é o primeiro inquérito aberto pelo novo relator da Lava Jato. A investigação não tem prazo para terminar e só depois da conclusão o procurador vai decidir se denuncia os suspeitos ou se pede o arquivamento do caso. A defesa de Sérgio Machado declarou que não pode se manifestar por causa do acordo de delação premiada. O senador Romero Jucá negou que tenha tentado obstruir qualquer operação do Ministério Público e disse que a investigação e a quebra de sigilo do processo vão mostrar a verdade dos fatos. O senador Renan Calheiros reafirmou que não fez nenhum ato para embaraçar qualquer investigação e que o inquérito vai ser arquivado por absoluta inconsistência. A defesa do ex-presidente José Sarney disse que considera importante a abertura do inquérito para comprovar que o único crime cometido foram as gravações de Sérgio Machado. Eu preciso fazer uma correção. Agora há pouco aqui no Jornal Nacional nós identificamos erroneamente o partido do deputado Daniel Vilela. Daniel Vilela é integrante do PMDB. O governo da Rússia se tornou suspeito de mais um caso de envenenamento. O de um opositor que adoeceu misteriosamente, passou dias em coma e está começando a melhorar. Aos 35 anos, já precisa de bengala. As imagens de 2015 mostram o coordenador de um partido da oposição russa recém-recuperado de uma doença misteriosa. Agora, Vladimir Kara-Murza está internado de novo por envenenamento. Os médicos não sabem que toxina foi provocando a falência de órgãos. A mulher dele acha que foi uma tentativa de assassinato, como fizeram com o aliado de Kara-Murza, Boris Nemtsov. Esse grande crítico de Vladimir Putin foi morto a tiros em 2015, bem em frente ao Kremlin. Outro opositor do presidente russo já foi envenenado em Londres. A morte lenta de Alexander Litvinenko foi interpretada pelos investigadores britânicos como um convite ao silêncio. Litvinenko bebeu um chá com uma mistura radioativa aqui nesse hotel em 2006. Esse ex-espião russo ficou hospitalizado por 23 dias e, enquanto definhava, teve tempo de acusar Vladimir Putin como mandante do seu próprio assassinato. A primeira-ministra Theresa May comunicou que o envenenamento teve o aval de Putin. O Kremlin declarou que a investigação britânica tinha motivação política. O principal nome da oposição russa usou o mesmo argumento da motivação política para explicar por que acaba de ser condenado por desvios de recursos públicos. Alexei Navalny está barrado da disputa pela presidência no ano que vem. Ele prometeu recorrer. Quer fazer de si mesmo um retrato da resistência. O procurador-geral dos Estados Unidos, indicado pelo presidente Donald Trump, tomou posse nesta quinta-feira, exatamente um dia depois de Trump ter atacado o poder judiciário americano. A oposição democrata adiou o quanto pôde, mas com 20 dias de atraso, Jeff Sessions enfim tomou posse como procurador-geral dos Estados Unidos. Um cargo equivalente ao de ministro da Justiça no Brasil. Welcome to the White House. Crítico feroz dos imigrantes ilegais e acusado de dar declarações racistas, Sessions assume com uma missão urgente: apagar o incêndio criado pelo próprio presidente. Ontem, Donald Trump chamou de vergonhoso o julgamento do decreto que barra a entrada de imigrantes e refugiados nos Estados Unidos e que foi suspenso pela Justiça. Ele disse que os tribunais parecem ser muito políticos. O senador democrata Richard Blumenthal revelou que numa conversa reservada, o juiz Neil Gorsuch, indicado por Trump para a Suprema Corte, chamou as declarações do presidente de desmoralizantes e desanimadoras. Um conselheiro da Casa Branca confirmou o conteúdo da conversa. Mas Trump disse que o senador é mentiroso e que distorceu o que o juiz falou. O porta-voz do governo afirmou que Gorsuch condenou ataques ao judiciário de uma forma geral,
Disse que Trump não se arrepende das críticas à justiça e que é claro que elas vão continuar. Os ataques de Trump ao judiciário são vistos como uma tentativa de pressionar o poder que existe para fiscalizar as ações do executivo. A decisão da Corte de Apelações, que avalia o decreto sobre refugiados e imigrantes, pode sair a qualquer momento. Como cabe recurso, o caso deve chegar à Suprema Corte. Pois é, cabe recurso, mas agora há pouco, a Justiça americana acabou anunciando que resolveu manter a decisão que permite a entrada de imigrantes e de refugiados nos Estados Unidos, Renata. Os times brasileiros que estão disputando a fase preliminar da Libertadores avançaram. Depois de perder no tempo normal por 1-0, o Atlético Paranaense eliminou o Milionários da Colômbia na disputa de pênaltis. Contra o Colo-Colo do Chile, o Botafogo conseguiu no fim do jogo o empate que garantiu a classificação. Botafogo e Atlético Paranaense ainda precisam passar por mais uma eliminatória para chegar à fase de grupos. Ainda hoje, o Jornal da Globo começa logo depois de Amor e Sexo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.